Amém. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria ainda de compartilhar com os irmãos, reler ainda em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Mas desta feita, antes de adentrar no versículo 18, posteriormente, em outra oportunidade, antes de meditar na questão da decadência ou depravação do gentio, eu ainda gostaria de salientar esta questão do Evangelho de Cristo. A questão do Evangelho de Cristo, sobre a questão da Escritura Sagrada. É muito abrangente, irmão, o valor da Escritura que revela o Evangelho de Cristo. Por quê, irmãos? Irmãos e irmãs, antes de fazer a leitura em si, sabemos que há muitas propostas de ser o Evangelho. Muitas religiões que a consideramos seitas, apresenta Escritura ou Evangelho como sendo de Deus. Contudo, nós sabemos que só há uma revelação canônica, só há uma revelação inerrante, infalível da parte de Deus, que é a Escritura Sagrada. Sabemos também que muitos dizem crer assim. Contudo, vamos dar exemplo dessas pessoas. Na verdade, não estou falando de pessoa em si, é bom salientar isto. Não reprovamos as pessoas em si, mas os conceitos, as doutrinas, tudo aquilo que não se coaduna com a Escritura Sagrada. Devemos amar a todas as pessoas, independente de quem seja. Contudo, de igual modo, devemos reprovar, denunciar tudo aquilo que não se coaduna com a vontade de Deus revelada na Escritura Sagrada. Então, nós sabemos como, por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela diz crer na Escritura Sagrada. Contudo, sabemos que a tradição, que na verdade, na prática, é igual ou até mesmo superior do que a Escritura Sagrada. Nós sabemos também que há o Adventismo do sétimo dia, que dizem crer na Escritura Sagrada. É esta seita que foi fundada por Guilherme Millet e posteriormente veio tomar força pela profecia ou suposta profecia da senhora Ellen White, a mais conhecida como Vovó White, que dizia ter supostamente, vamos dizer assim, o espírito de profecia, portanto, nivelando ou até mesmo superior do que a Escritura Sagrada, tendo em vista que muitos do que dizem não se coaduna ou até mesmo contradiz o que a Bíblia diz. Também vemos assim as chamadas testemunhas de Jeová, que tem uma escritura, a tradução do Novo Mundo, que é adulterada, algumas palavras, muitos trechos são adulterados, que foi fundada por Charles Taze Russell. Muitos dizem crer na escritura, contudo sabemos que a crença está nas sentinelas e em uma escritura adulterada. Sabemos, portanto, irmão, há várias religiões. O mormonismo diz crer na Escritura, mas na prática tem o livro dos Mormons, que na verdade, na prática, suplanta na vida deles a Escritura Sagrada. Tem um outro muito conhecido, o Espiritismo. O que prevalece aqui no Brasil é o livro, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Allan Kardec. Só esta expressão já descaracteriza o Evangelho de Jesus Cristo segundo Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo segundo Jesus Cristo está na Escritura Sagrada, não no Evangelho, supostamente, de Allan Kardec. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para que nós venhamos, sabemos que os irmãos são amantes, assíduos, têm zelo pela excelência, pela grandeza da palavra de Deus e que em momento algum podemos, irmão, abrir mão da palavra de Deus. E a meditação neste momento é incentivar, é encorajar você, irmão, irmã, a amar mais e mais a Escritura Sagrada. Não há nenhum erro a gente ler livros, seja qual for a natureza do livro. Contudo, o que prevalece na vida do crente são os escritos sagrados, pois só a Escritura Sagrada revela a vontade de Deus. Então vejamos bem, eu vou citar alguns trechos, irmão, meditem em casa. Em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Como eu disse, eu quero chamar a atenção para a expressão do Evangelho de Cristo. Meus irmãos e irmãs,
É muito bom a gente amar a Escritura Sagrada. Vejamos bem, eu irei citar texto. No Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 6, tome nota dos textos. Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, esta pessoa tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então veja, irmão, a grandeza, a maravilha da Escritura Sagrada. No livro dos Salmos, é muito comum a gente ver essa terminologia intercambiável para se referir à palavra, aquilo que é oriundo de Deus. Por exemplo, a lei do Senhor, os estatutos do Senhor, o caminho do Senhor, a palavra do Senhor. Ou seja, são terminologia intercambiável para expressar aquilo que vem de Deus, portanto, a palavra de Deus. Veja, irmão, lá no Salmo 119, versículo 9, versículo 11, versículo 105, como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O Salmo 119 fala assim de forma abundante da excelência, da grandeza, da maravilha, da lei, da palavra, dos estatutos, portanto, daquilo que vem de Deus para a humanidade, em particular para o seu povo, a sua igreja, que são os porta-vozes, o porta-voz da palavra, da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vejamos como, por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 8, são justas todas as palavras da minha boca, não há sequer nela uma coisa tortuosa. Veja, a palavra de Deus que está expressa na Escritura Sagrada. Lá, vejamos bem, na Escritura Sagrada também, lá num texto bastante conhecido, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que fala sobre aquilo que traz a instrução da palavra. Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada por Deus, soprada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem seja perfeitamente habilitado, qualificado para toda boa obra. A instrução da palavra traz, irmão, o ensino, a repreensão e a correção. E muito mais, porque o ensino, a repreensão e a correção traz desdobramento oriundo da própria palavra. Vai mostrar como ensinar, vai mostrar como repreender, vai mostrar como corrigir. Tudo isto propõe a palavra de Deus, onde manifesta o Evangelho de Jesus Cristo. Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo. Só a Escritura Sagrada, irmãos e irmãs, revela de forma perfeita e maravilhosa o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor. Pedro também, semelhantemente a Paulo, mostra assim a grandeza da Escritura que revela o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 20 e 21, sabendo primeiramente que nenhuma profecia é de particular interpretação. Ele está se referindo à Escritura Sagrada. Os livros que eu citei anteriormente, e as supostas profecias, é de particular interpretação, irmão, da senhora White, do senhor Joseph Smith, Charles Taze Russell, Allan Kardec. É uma particular interpretação humana, portanto falível, não digna de aceitação. Portanto, o apóstolo Pedro diz, na sua segunda epístola, repito, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 20 e 21, nenhuma profecia é de particular interpretação humana, isso se referindo à Escritura Sagrada. É verdade que os homens santos escreveram por Deus, ordenado por Deus, soprado pelo Espírito Santo de Deus. Eis aí, irmão, valor. A proposta neste momento é incentivar a amar a Escritura, porque nele é manifestado de fato o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. Nenhum outro pode revelar esta perfeição.
Então, Salmo 1, versículo 1 ao 6, Salmo 119, versículo 9, 11 e 105, Provérbios, capítulo 8, versículo 8, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17, e Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. E resumindo esta reflexão, relendo o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 a 17, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, pregamos o Evangelho pelo Evangelho que somente está revelado na Escritura Sagrada. Que Deus em Cristo nos abençoe abundantemente.